Agnaldo, você pediu a palavra, eu vou relembrar aqui a segunda pergunta do Rodrigo, para a gente encerrar aqui o tópico Rodrigo. O Rodrigo está mandando muitas perguntas, mas eu já vou trazer outras também. A segunda pergunta dele é: concordo com os executivos de que o usuário tem um papel importante nesse processo de inovação, mas também percebo o quanto isso é crítico para os gestores de segurança, ainda mais com tantas tendências batendo na porta. Gostaria de entender qual é a estratégia para vencer o dilema da segurança e inovação e colocar o usuário nesse contexto. Era aquele debate que a gente estava tendo. O que você pode contribuir em termos práticos para isso? Quer dizer, qual é a sua experiência, o que você tem visto, como que você contribuiria nesse sentido? O que a gente já comentou até antes, quando a gente estava falando de inovação, por inovar. Dizer não por dizer não. Hoje, segurança, ela não se faz, eu costumo dizer que segurança não se faz na prática sentado na cadeira, né? Quantos de nós aqui já participaram de uma war room, uma sala de guerra, quando um cliente, um parceiro, que nem eu falei, eu já fui de uma empresa de telecom. O que é sentir na pele um ataque? Você tem a pressão, você tem o seu vice-presidente, diretoria, você tem os executivos. Alguém falou, não quero ser notícia. Exatamente, foi o Daniel, né? Não quero ser notícia. Foi sincero, eu não quero ser notícia. Exato, né? E a gente quer responder a isso da melhor maneira possível. E quando você tem clientes envolvidos? E não são um, são vários. Como é que essa matemática funciona, né? Então, a inovação por inovar, dizer não por dizer não, tudo isso é fundamental hoje em dia para que o profissional de segurança ele consiga evoluir também. Então, de novo, vai a colaboração, que a gente já falou, vai a adaptação. Adaptação, quando a gente fala pessoas, processos e tecnologia, você tem que olhar para dentro da sua casa, né? O gestor de segurança tem que olhar para dentro dos seus processos, da sua tecnologia, das suas pessoas. Quando o Lessa comentou, né, falta de treinamento, né, em uma das questões, isso daí está exatamente ligado à causa. E o efeito vai ser o quê? Trágico. Então, na prática, o que acontece, por exemplo, depois de uma sessão de ataque de hacker com todo mundo te pressionando por uma resposta rápida? Porque tem que ser, como o Leandro falou, da mesma maneira que as coisas acontecem rapidamente, essa resposta tem que ser rápida. Quando você tem uma empresa você está numa empresa de tecnologia, ou quando você está numa empresa, um fornecedor, ou de serviço, ou que seja, é muito rápido isso. Qual que é a adaptação que esse cara tem que ter, esse profissional? Então, é isso que na prática assusta. Assusta, mas você tem que ter uma pessoa preparada com os pés no chão para, em momentos de pressão, ter uma resposta também à altura. Então, essa miscelânea de situações é que fazem essa inovação, o pessoal de segurança, a adaptação, a ligação com o seu usuário. Hoje, eu vejo que o profissional de segurança ele não pode ser mais uma ilha. Ele tem que estar onde está o problema, ou ele tem que estar onde está, de repente, a solução. Um profissional de segurança hoje que chega no patamar de gestão, se ele não passou por uma área de operação, eu não vejo muito fundamento nisso, né? Ele tem que sentir na pele o que é uma operação, o que é estar frente a frente com o cliente, o que é estar frente a frente com todos, né? Então, eu acho que a parceria que eu poderia acrescentar seria essa parte mesmo. Vou trazer mais uma pergunta do Armando Lopes, da Teleperformance. Olá, pessoal, parabéns pelo excelente nível do debate. Particularmente gostei do ponto de vista citado pelo Leandro Benaton, que afirmou que garantir a segurança é responsabilidade mais da empresa do que do usuário. Não sei se foi exatamente essa sua colocação, mas com certeza chegou assim para o pessoal que está acompanhando. Isso independentemente do nível de educação e consciência dele, até porque essa evolução ela é lenta e gradual. Gostaria que os demais debatedores também falassem sobre esse desafio e com o Benaton se realmente é essa a sua visão. Então, acho que é interessante passar para esse outro capítulo, que seria exatamente o que ele entendeu, vamos ver se é isso. Quer dizer, ok, é preciso conscientizar, é preciso que o usuário mude, que entenda, mas enquanto isso tem uma agilidade, tem uma preocupação que não pode ser notícia. Então, como é que fica o gestor nesse processo? Ele abraça a questão e fala, não, mas espera aí, então eu é que tenho que garantir a segurança aqui do usuário, independente dele estar conscientizado ou não. E aí, Benaton? Obrigado, Armando. E
essa visão, a gente tem que sempre pensar num modelo de segurança hoje fim a fim. E o Rodrigo também, no outro questionamento, fez uma colocação de que inovação em segurança, mas óbvio, a gente fala em inovação em segurança sem esquecer da segurança tradicional, onde você tem implementações e regras específicas que devem ser seguidas, e a gente está já passando para um próximo capítulo. Com essas novas tecnologias de inovação, a gente vai ter Big Data, a gente vai ter usado junto com o OSINT para te dar monitoração e reagir de uma forma rápida nesse modelo de data leak. Todos já foram atacados, ou vão ser, ou estão sendo. Isso é fato. Se a gente olhar nas empresas e ver as notícias, a gente já viu que todo mundo já passou por um episódio desagradável e sabe o quanto é difícil entrar numa sala, num war room, e discutir temas como esse. O que a gente tem que fazer é mudar, e esse modelo de inovação, se a gente está batendo na tecla pessoas, processos e tecnologia, em pessoas principalmente. Segurança tem que ser parceiro, tem que ser colaborativo. A mesma coisa que a gente está dizendo que o novo modelo de negócio acontece. E todos têm que se adaptar. Tem que ser um viabilizador. Olha, essa forma lhe traz riscos. A gente pode pensar em outras alternativas. Uma sala e uma reunião onde segurança está presente tem que buscar uma solução. Nem sempre a gente vai ter uma solução conjunta. Trazer brainstorm, trazer compartilhamento de experiência de todas as áreas, principalmente quem está no dia a dia de operação, é fundamental. Agora, cabe ao gestor de segurança e toda a equipe de segurança serem o líder terem a bandeira em relação à segurança e trazerem a preocupação e não deixarem esse processo ser esquecido. Alguém gostaria de acrescentar algum aspecto sobre isso? Carlos, por favor. Bom, respondendo, aproveitando o gancho que o Aguinaldo trouxe, né, de hoje o grande foco da indústria, né, eu acho que de todo mundo aqui de fato não é na proteção, né, é na correção, é o quão rápido a gente consegue se adaptar e responder e de fato corrigir aquele problema, né. O ponto principal que eu queria deixar claro é assim, o profissional de segurança ele mudou bastante, né. Antigamente, nós estávamos focados em colocar, ou seja, em agregar segurança na infraestrutura ou nos dados, como um exemplo de vazamento de informação, que não pode ser evitado, por exemplo, com um colaborador que vai e tira uma foto de uma tela, de uma lista de preço e leva para fora. Isso não é evitado só é evitado com uma educação bem adequada. Hoje, o profissional de segurança ele tem que colocar a segurança em cima do negócio. E se ele não está junto com a área de negócio nas decisões ali na frente, a área de negócio vai encontrar um grande problema em colocar um novo serviço no mercado, né? Não tem como a área... eu não vejo... É óbvio que a gente tem que permanecer com as soluções clássicas, isso aí as soluções clássicas lidam com os problemas clássicos, né? Agora, quando vem na nossa cabeça palavras como agilidade, escalabilidade, voltando lá na minha primeira fala, elasticidade, a gente não consegue endereçar esses novos desafios com soluções do passado. É preciso repensar, né? É preciso entender que camadas de proteção, camadas de detecção da sua rede, seja ela do perímetro, que hoje já não existe mais, né? Ou seja de um endpoint que está ali falando com a nuvem, né? E de fato passando sem ter uma visibilidade do perímetro. Se a gente não consegue olhar essa camada e trazer informação dessa camada e, de fato, misturar com informações que passam em outras áreas da rede, correlacionar essas informações, orquestrar esses serviços, a gente não vai conseguir nunca responder em minutos, né, ou segundos, né, que são os nossos objetivos. Hoje, o tempo médio para que nós consigamos fechar um incidente, ele está na casa de semanas. Né? Dependendo da empresa, 1, 2, 3, 4 semanas. Isso é um absurdo. Né? 2 semanas hoje para você resolver um problema realmente não encaixa ali com a vontade do cliente final. Né? Com essa agilidade. Sem agilidade. Que está sendo colocada. Eu gostaria de... Eu queria chamar a atenção também de um outro aspecto que ainda não foi abordado aqui, que é o aspecto da legislação. Né? Que
complementa exatamente essa questão da educação e da segurança clássica. E faz parte desse mosaico, porque o que acontece? Se, conforme falou o Carlos, a pessoa pega e vaza a informação, seja proposital ou acidentalmente, e ela não é responsabilizada por isto, fica uma situação muito difícil. A gente ainda está num estágio no Brasil em que a lei da privacidade de dados ainda está em projeto de lei. A gente não pode esquecer isto, né? A gente já tem, obviamente, Marco Civil, tem outras leis como anticorrupção e etc., mas a gente ainda pode se dizer que esteja engatinhando diante do cenário internacional. E é importante a gente destacar isso, ou seja, nós precisamos evoluir esse aspecto legislativo para coibir exatamente essas situações, porque a partir do momento que eu sei que eu posso roubar a informação e não vou ser penalizado por isso, porque não há uma lei que garanta a privacidade de dados da empresa para a qual eu trabalho, fica muito fácil, entende? Ou seja, em muitas situações a gente vive no mundo de faz de contas quando a gente fala. Então, você até pode gerar as evidências forenses de que houve um ato ilícito, mas se aquilo ali representa uma ação inócua e ninguém responde por isso, fica por elas. E a gente está num cenário cada vez mais complexo do ponto de vista de tecnologia, interação internacional, global, etc. E se não tivermos realmente um corpo legislativo, né, um embasamento de direito com base tecnológica, nós estamos patinando na realidade. A questão legal é uma questão que a gente acompanha, né? A gente, inclusive, vem evoluindo debates, discussões sobre isso. Esses últimos embates que a gente acompanhou na mídia geral trataram bastante dessa questão, né? E realmente a legislação é um elemento importante. E bem lembrado por você. Eu gostaria, avaliando aqui enquanto você estava falando, e, enfim, as perguntas que estão sendo enviadas, eu gostaria de trazer um segundo tópico ainda nessa questão de inovação, sob o ponto de vista prático. Recentemente, eu participei de um debate onde um CSO trouxe uma experiência prática de inovação. Dentro da área de segurança, existe um núcleo de inovação. Esse núcleo é pequeno, até porque os recursos, né, muitas vezes também são pequenos, humanos, mas é alguém que está dentro da área de segurança só olhando para a inovação. E inovação 360, inovação da própria segurança, né, uma coisa para dentro da segurança, dentro do universo da TI, dentro da área de negócios. E a experiência que ele tem tido com esse elemento que tem na pauta, no dia a dia dele, não a preocupação com os ataques, enfim, com a segurança clássica, mas é alguém que está olhando as tecnologias disruptivas, né, que estão chegando, como o Leandro já colocou, o Big Data, tudo isso, está traduzindo isso para a linguagem da sua área de segurança e da sua empresa. Então, isso é uma experiência importante. Então, primeiro, gostaria de trazer esse aspecto, usando esse exemplo, obviamente, de movimentos que a gente vem observando na área de segurança, que são, de certa forma, inovadores. O que vocês acham disso? Se vocês têm também alguma experiência para contribuir, seja de vocês ou que vocês já tenham acompanhado, que possa também trazer exemplos de como a área de segurança está se movimentando e buscando novos modelos. Yannis. Bom, a questão da inovação é bastante importante. Tem vários aspectos específicos de segurança, né? Quando o Carlos comentou que resolver um incidente de segurança leva semanas, o maior problema é como detectar um incidente de segurança, que pode levar meses até anos. A empresa não consegue identificar. Quando ele falou, eu pensei exatamente disso. Detectou semana, mas e aquele que ainda não detectou, né? Que está lá e... e muitas vezes, né, até como o Aguinaldo comentou, né, existem os ataques e aí a equipe de segurança está focada em resolver aquele ataque. Mas muitas vezes esses ataques, por exemplo, ataque de negação de serviço, ele tira o foco da equipe de segurança para resolver o ataque, baixa as questões de segurança e a partir daí é onde tem as invasões. Então, a equipe está focada em resolver o problema de segurança e aí é onde acontece as invasões, e muitos desses ataques são criptografados, né? Mais de 80% do tráfego de ataques são todos criptografados. Então, são difíceis de serem detectados, difíceis de utilizarem ferramentas de detecção de fraudes das empresas. Há mais de 10 anos, tinha quase 80% de efetividade. Hoje, é menos de 10%.
né, e cada vez caindo mais, porque você não consegue identificar aquele tipo de ataque. A própria, por exemplo, citando como exemplo a Target, que foi invadida, que teve todo um planejamento antes de meses para fazer toda a invasão e fazer a coleta das informações de cartões de pagamento, cartões de crédito e de débito. Ele foi notificado pelo FBI depois de 18 dias que estavam tendo vazamento de informações. Mais de 3 mil empresas nos Estados Unidos foram notificadas que estavam tendo problemas de ataque pelo FBI. Então, a questão... E todas essas empresas, se a gente for analisar, né, JP Morgan, que também teve bastante impacto de segurança, e várias outras que a gente vê na mídia, todas tinham áreas de segurança. Tinham ferramentas de segurança, tinham certificações de segurança, 27 mil, tinham certificações PCI e foram alvo de ataques. Então, o que eu vejo, a questão da inovação, primeiro, a área de segurança tem que estar próxima do negócio, e não adianta a área de segurança só falar com o negócio. A primeira tem que ter percepção de como estão esses ataques novos. Como é que está o cenário de segurança? Yanis, você que está acompanhando, só para a gente tentar ir para algumas experiências, como que você vê hoje a possibilidade de você criar um núcleo de inovação dentro da própria segurança? Você falou sobre que, diante de um ataque, se monopoliza os recursos, né? De que isso, de certa forma, acaba que concentra os recursos. Você vê, na sua visão, uma dificuldade de você manter essa questão da inovação concentrada num elemento, num gestor, em alguém que está fora dessa preocupação, digamos, premente, que muitas vezes monopoliza a equipe? Como é que você vê isso? O que eu tenho observado. Primeiro, principalmente nesse aspecto atual do mercado nacional, as equipes estão muito enxutas. Então, a gente vê a área de TI já está enxuta, a área de segurança nem se fala, né? Muitas vezes tem 1 ou 2 profissionais. Como criar inovação se você tem que tratar do dia a dia de segurança, tem que tratar da conscientização do usuário? Então, como é que eu vejo hoje? É ter parcerias. Ter uma empresa, eventualmente, de consultoria que pode te dar um apoio através de alianças com parceiros tecnológicos, que eles estão à frente disso, estão vendo as tecnologias. Então, por exemplo, uma Intel, né, ele tem todo um laboratório de segurança onde eles podem ver como é que está indo o cenário de ataques, inclusive com outras empresas que têm a visibilidade de como está evoluindo os ataques, o cenário de ataques de segurança. Então, é preciso ter parceria com essas empresas e elas trazerem e falar, olha, para onde está indo, e a área de segurança tem que estar realmente mais próxima do negócio. E aí o que eu digo, às vezes, é criar um comitê de segurança, onde é debatido as questões técnicas, inclusive as questões jurídicas, como o Olímpio comentou, as questões de regulamentação, porque a área de negócio ela está ali sendo pressionada pela presidência, pelos acionistas, de colocar o negócio. Se a segurança não estiver junto na hora que está desenvolvendo esse negócio para ver quais são as ameaças e quais são os ataques e quais são os riscos que a empresa tem, e aí a questão da resiliência da empresa, como o Leandro comentou, né, ela tem que estar alvo, porque ela vai ser atacada em determinado momento, e ela tem que estar ágil, ter os controles efetivos de segurança para saber como se defender e permanecer no negócio.